Olha só, iniciando mais um vídeo da sequência de três. Uma primeiro foi sobre as marinhas existentes no Brasil. No segundo vídeo, nós adentramos mais na navegação amadora. E agora, nesse terceiro vídeo, vai começar uma sequência de vídeo de abordagem mais técnica. Essa abordagem vai trabalhar especificamente algumas matérias necessárias para que o amador venha navegar bem. Tá? Primeiro, o conhecimento de seus equipamentos, tá? A estrutura da embarcação. Iniciando com o casco, que é a parte principal, se não a base de todo o navio, de toda a embarcação. Desde as pequenas canoas, escalé, até os grandes transatlânticos ou porta-aviões, todos têm um casco. E este casco, ele precisa ter três propriedades principais. Primeiro, a estanqueidade, a maleabilidade, que seria a hidrodinâmica, e a estabilidade. A estanqueidade nada mais é que a capacidade que um corpo tem de não entrar água. Tá? As embarcações são feitas de vários materiais, da matéria-prima. Esses materiais podem ser a madeira, muito usual aqui na Amazônia, a madeira, fibra de vidro, aço, alumínio, a combinação desses materiais. Aí uma das propriedades principal de uma embarcação, de um casco, seria a estanqueidade, a habilidade de não entrar água nos seus interiores. A maleabilidade é a hidrodinâmica. A hidrodinâmica é a forma como é construído o barco. É claro que quando você dá uma ideia para o engenheiro naval e arquiteto naval, ele vai projetar uma embarcação. Você vai informar qual a região que ele vai navegar, qual é a capacidade de carga, número de passageiros, etc. E ele vai sugerir, através de um projeto, a hidrodinâmica do casco. Tá? A hidrodinâmica do casco normalmente é a maleabilidade. Um casco com uma boa hidrodinâmica, ele vai ser mais veloz, além de ter estabilidade e, acima de tudo, gastar menos combustível. Tá? E a estabilidade? A estabilidade é uma das propriedades principais também de um casco. O que é a estabilidade? É a capacidade de um corpo voltar, de um objeto voltar à posição inicial quando cessa o esforço externo ou interno para instabilizar. Tá? É essa a situação. Então, a estabilidade é a capacidade de um corpo voltar à posição primitiva quando cessar a pressão da força de vento, marolas, etc., que fizeram adernar e inclinar. Tá? Essas são as três habilidades que tem que ter, as propriedades que tem que ter um casco. Tá? Voltando à questão da estanqueidade, aqui na Amazônia construímos com madeira. E todos os objetos, ferro, alumínio e a madeira principalmente, ela sofre dilatação. E a contração e a dilatação com certo período do ano. No verão, normalmente, ela contrai, no inverno, ela dilata, ela acaba absorvendo mais líquido. E aqui é feito o costado das embarcações com madeira, sobreposto madeira, e entre essas tábuas há um calafeto com uma série de propriedades, tá, emborrachadas que possa permitir a dilatação sem necessariamente perder a estanqueidade de um casco. Nós temos aí, tá, uma vez flutuando, nós temos a definição de obras vivas e obras mortas de um casco da embarcação. O que vem ser as obras vivas? É a parte do casco, de acordo com o peso e deslocamento, que fica submerso, também conhecida como calado ou carena, mas normalmente utilizamos esse termo obras vivas. Por que obras vivas? Qualquer avaria e qualquer dano que tiver nessa região aí, faz a água aberta, bater numa pedra ou num barranco, ou qualquer obstáculo ou corpo estranho que esteja submerso, pode avariar essa embarcação na parte de baixo e comprometendo a flutuabilidade e a estabilidade da embarcação. Por isso é dito obras vivas. E obras mortas é toda a construção acima do convés principal. Tá?
toda a construção através acima do convés principal, damos o nome de obras mortas. Porque qualquer avaria que possa ocorrer nessa região aí, você pode continuar navegando e chegar e fazer um reparo num porto ou numa marina. Tá? Os cascos das embarcações, normalmente, ela tem nomes, tá? É uma terminologia náutica que vem de muito tempo, tá? De muito tempo, tá? Então, não há necessidade de mudarmos isso, tá? Nós temos a proa, que é a parte de vante da embarcação, normalmente de formato hidrodinâmico afilado, para minimizar o atrito com a água e melhorar seu deslocamento. A popa é a parte de trás da embarcação, ou a parte de ré da embarcação, onde fica fixos os aparelhos de comando, que é a parte da folha do leme, a madre do leme, e uma peça do propulsor muito importante, que é o hélice. Tá? Em algumas embarcações à base de turbina, é ali que fica também a turbina da embarcação. Tá? Todo casco é formado a partir de uma estrutura, independentemente do material com que ela é construída. Tanto o ferro, como o alumínio, como a fibra de vidro e principalmente a madeira. Ela é feita a partir de uma base chamada quilha. É uma peça longitudinal da embarcação que vai de popa a proa, a parte inferior da embarcação é que nem uma coluna vertebral de um corpo, tá? E as cavernas, que é o cavername, como fosse as costelas. Tá? Essas cavernas, esse conjunto de cavernas que é dado o nome de cavername, essas cavernas que dão a definição e a estrutura da embarcação, tá? Da boca da embarcação. Nós vamos ver uma terminologia diferenciada aqui, inclusive a gente não menciona a largura da embarcação, e sim a boca da embarcação. Então, quando eu referir a largura da embarcação, eu vou mencionar o termo boca. Tá? Então é assim, a partir da quilha fixa o cavername, tá? Sendo que a caverna mestra é a caverna que fica no meio da embarcação, no meio do casco. Essa dita caverna mestra é ali que vai definir realmente a boca da embarcação. Quando você for legalizar essa embarcação através de documento específico na capitania, a autoridade naval vai perguntar qual a boca da embarcação, assim como o comprimento. Tá? As novas terminologias, tem umas terminologias bem antigas que normalmente se usamos até hoje, como borete, bombordo, proa, popa, calado e outros, mas acaba se adquirindo e anexando ao jargão náutico, ao dicionário naval, novos termos, como os veleiros, aquela parte onde o iatista, o comandante, fica, é chamado de cockpit. Tá? E além de outros, tá? Que nós vamos fazer menção um pouco mais à frente. Tá? O termo linha d'água é assim, toda embarcação que, quando está flutuando, a parte submersa é o calado ou a carena, dita também obras vivas. E, de acordo com a altura do casco, nós temos ali a parte de calado e a parte que sobra, que está acima do nível da água, normalmente nós chamamos de borda livre. Quanto mais peso, menos borda livre e mais calado. Quanto menos peso na embarcação, mais calado e menos borda livre. E justamente essa linha entre a borda livre e o calado chamamos linha d'água. Tá? A linha d'água. Essa é a referência que damos a esse posicionamento. Tá, as dimensões lineares. Quando nós falamos de embarcação, volto a ressaltar, toda embarcação, por mais que seja feito por um artífice, um carpinteiro naval, ali debaixo da cueira, debaixo da castanheira aqui na Amazônia, para estar navegando, ela precisa estar sendo legalizada. E para ser legalizada, você vai ter que levar um projeto e o engenheiro naval assinar, e para que a autoridade naval permita que você venha tirar o documento dessa embarcação. Por que essa exigência? Porque tem muito curiosos que resolvem fazer embarcações e estão fora dos padrões de navegabilidade. Tá?
que pode causar um sinistro, se assobrar, ir para o fundo e etc. E nesses documentos, a autoridade naval sugere que qual o comprimento, qual é a boca da embarcação e o pontal. Nós temos aqui o comprimento da embarcação é aquela medida que vai da popa até a proa. Inclusive para aquelas embarcações que têm aquele bico comprido, que normalmente o leigo chama de bico, mas é proa lançada. Lá da proa lançada até na popa. Normalmente você coloca lá um flap, é tipo um entabuamento, um chapeamento além da popa da embarcação para evitar que ela afogue. Esse é o termo que se diz, porque quando o motor é muito pesado, a popa fica mais baixo que a proa, é a posição chamada derrabada. E para compensar isso, a pessoa normalmente coloca um flap. Tá? A medida é da extremidade de ré do flap até a proa lançada. Essa é a situação, é o comprimento da embarcação. O pontal é a altura do casco, que vai da quilha da embarcação até o convés principal. Tá? Este é o pontal. Porque quando nós fazemos o casco, quilha, cavername, entabuamento, chapeamento ou fibramento, depende do material que a embarcação é construída, fechamos a parte de cima com convés. E embarcações não tem piso, tem convéses, tá? Essa é a situação. E a boca define muito bem pela largura da embarcação, considerando que maior a boca da embarcação, mais estável ela é, mais estabilidade ela vai ter. Mas, em compensação, uma embarcação muito larga, ela precisa de maior força motriz para o deslocamento dela. Tá? Ou seja, você vai gastar com mais combustível, quando trata-se de um veleiro, você vai ter que ter mais área vélica para deslocar esta embarcação. Tá? Aí as aberturas nos cascos e anteparo. O que vem ocorrer? Tem uma terminologia própria para definir. Como falei, não existe piso em embarcação, existe convés. Agora a terminologia nova é deck, né? Mas assim, tem as portas que acaba passando as pessoas de um compartimento para o outro. Normalmente as portas estanques são aquelas emborrachadas que não permitem entrar água. Nós temos as vigias. Vigias são aberturas circulares que adentra luz e ar para os compartimentos. Normalmente usados e utilizados em banheiro. Nós temos aqui um agulheiro. O agulheiro são escotilhas, normalmente em cima da sala de máquinas, que entra um cidadão na vertical, tem uma escadinha e tudo mais. E nos porões também, assim como também nos tanques de aguado e de combustível para inspeção. Nós temos o agulheiro. Aqui nós temos umas espias, as vigias, tá? Essas são as aberturas nas anteparas, não existe parede, são anteparas das embarcações. Bom, a questão na parte da polpa da embarcação, nós temos o aparelho de comando. O que vem a ser um aparelho de comando? O aparelho de comando a partir de um timão, lá no comando da embarcação, na superestrutura da embarcação. Tá? Esse timão, a superestrutura é toda a construção acima do convés principal. Nós temos um timão, esse dá a vontade do comandante através de quadropes, através de cabos, tá? Que mostram ao leme o desejo do comandante, ou seja, se ele guinar a embarcação para borerte, consequentemente a proa da embarcação vai sair de bombordo para borerte e assim sucessivamente. Ok? Esse aparelho de comando é feito de um timão, tá? Ele é lancha e tudo mais, a não ser os motores de polpa, onde o comando é lá no braço da manete, onde é acelerador e tudo mais, como é do conhecimento dos senhores. Tá? Aqui nós temos a estrutura de um leme, que é a partir da madre, da folha e das governaduras. Governadura nada mais é do que as dobradiças que ficam fixo ali na polpa da embarcação. Ok? Então, assim, a superestrutura, como mencionado anteriormente, é toda construção feita acima do convés principal. Ali tu vai ter o comando, comumente chamado de passadiço, ali você vai ter os camarotes habitáveis, refeitórios, enfermaria, assim como os paióis. Qual é a diferença de um paiol para um outro compartimento? O paiol é específico para aquilo. Tem paiol de medicamentos,
Na Marinha de Guerra tem paiol de munição, nós temos o paiol do mestre, que vai ter uma série de cabos e ferramentas para ajudar na operacionalização da embarcação. Tá? Esses paióis, normalmente, com exceção do paiol de amarra, que é lá no bico de proa, logo depois da antepara de colisão, normalmente o paiol de amarras é ali. Amarra a gente vai ver posteriormente, eu devo postar um vídeo que fale especificamente sobre fundeio de embarcação, âncoras, amarras, os paióis específicos, o tratamento, qual algumas características que você tem que ter de solo e etc. Mas no segundo momento. Os acessórios de convés. Toda embarcação ela é preciso que se tenha uma série de objetos a bordo, materiais, até mesmo exigido pela autoridade naval, como tal qual as balsas autoinfláveis, as balsas rígidas, essas balsas, no caso de um sinistro na embarcação onde há necessidade de abandono, você vai estar fora da água, né? Porque se nós fôssemos para viver dentro da água, nós teríamos nascido com guerra, já dizia um professor meu. Mas assim, as balsas, ela te impede que você se exponha ao meio líquido, consequentemente você vai ter uma hipotermia, além de ficar à salvaguarda de um predador. Né? Nós temos os cabeços são para colocar cabos e etc., para tracação, para reboque. Nós temos as âncoras de vários tipos, também num vídeo aí específico para fundeio, eu vou mostrar os tipos de âncora e a função de cada uma. E além do material de salvatagem, as balsas, nós temos o individual, que são os coletes salva-vidas. E temos equipamentos a bordo também, principalmente em embarcação de grande porte, onde as âncoras são bem pesadas, você precisa de um material e um motor de força para que venha, tá, auxiliar nesse fundeio. E nos veleiros nós temos aí as catracos, os molinetes, para ajudar o manuseio de cabo do velame. Tá? Como falei anteriormente, o jargão marinheiro é atípico, né? Então, habitue-se. Esses vídeos normalmente estão sendo direcionados não para as pessoas que já estão na área, como engenheiros navais, os ciabinhos, ciaguinhas, por que nós chamamos assim com carinho? São os oficiais da Marinha Mercante formados pelo CIAGA e pelo CIABA, que ele sai formado em ciência da navegação. Então, isso aqui é o básico do básico, tá? É para quem está entrando realmente, está tentando se projetar na Marinha através da Marinha Amadora. É para os marinheiros já da Marinha Amadora e para os projetos de marinheiro. As terminologias marinheiras, proa, é a parte de vante da embarcação, popa é a parte de trás da embarcação, carena ou calado é aquela parte que fica submersa do casco, bombordo é o lado esquerdo, borerte é o lado direito da embarcação, desde que você esteja na popa olhando para a proa. Tá? Talhamar é aquela peça grande que normalmente chamamos de roda de proa também. O talhamar é aquela peça robusta que vai na frente da quilha. Tá? Superestrutura é toda a construção feita acima do convés principal. Tá? Essa é a superestrutura. Passa disso, é um convés logo imediatamente ali acima, onde fica o comando. É ali que fica ali todo a todos os equipamentos para te auxiliar na navegação. Então, passar disso, onde o comandante fica, ali tem o timão, tem o radioamador, o sonar, o ecobatímetro, tá? E a mesa para a carta náutica, para a navegação um pouco mais rústica, para os saudosos, saudosistas aí que preferem a navegação a antiga, é muito gostoso, tá? A balaustrada. A escotilhas são aberturas ali no convés. O agulheiro são pequenas de costilha onde você tem acesso à parte inferior dos convés. Paiol é especificamente para um tipo de carga, tá? Como eu falei anteriormente. Paiol do mestre, paiol de amarra e tudo mais, tá? Nós temos o maçame. Maçame é o conjunto de cabos existentes a bordo. Essa é a Morena, minha cadela aqui, companheira aqui.
Então é uma SAMI, tá? É todos os cabos existentes a bordo. Tá. Como eu falei anteriormente, eu devo postar, meus vídeos não são longos, eu entendo que a maioria das pessoas aí não dispõe de tempo, tá? Normalmente, eu não quero fazer um vídeo muito longo, tá? Onde você não tenha tempo para assistir. Meus vídeos são mais curtos, tá? São mais específicos, tá? Se os senhores sentirem a necessidade de uma aula mais específica, mais aprofundada e tudo mais, eu posso passar. Pegue o meu WhatsApp ou o meu e-mail, Ruinaldo Monteiro, ADM, @gmail.com. Você pode mandar mensagem. Eu mando até nos comentários, você curtir, tá? E compartilhar esse vídeo, até nos comentários que você fizer, coloque seu e-mail, eu estarei mandando um material mais específico, as apostilas e tudo mais. Como eu falei, já tem um livro lá na Hotmart sobre a arte do marinheiro. E, inclusive, estou preparando um vídeo aqui para ensinar pelo menos uns 20 nós aí de atracação e etc. Tá bom? Obrigado. Tchau. Mar de Almirante a todos.